né? Os irmãos se levantando a obra. Vamos se levantar, amém, queridos? Glória a Deus, não é? Glória a Deus. Nossos irmãos aí que não são visitantes, né? Sejam bem-vindos. Né? O nosso irmão Dan e Amanda, glória a Deus. Nosso irmão Cleito está aqui nessa noite também, seja bem-vindo, amém? E vamos aqui, não é falar sobre dízimos e oferta. E nós tivemos aí alguns testemunhos, né, durante esses dias atrás no culto, irmãos testemunhando, né, sobre o que Deus tem feito na sua vida financeira. E nada por força nem por violência, viu, irmãos? Faça-o de coração, faça por amor. A Bíblia diz, não é, versículos aí conhecidos, Malaquias 3:10 em diante, que o Senhor até diz, fazei prova de mim, senão vos abrirei a janela do céu. Quem somos nós para fazer prova de Deus, irmãos? Mas Deus, ele é tão, né, assim, com a tua graça, que ele diz, faz prova de mim, para ver se eu não abrirei a janela do céu na tua vida. Seja ofertante, seja um dizimista na casa do Senhor. Você que está nos assistindo, participe também deste momento, colaborando, ajudando, porque o que vai contar não é o que fica aqui, não é, mas é o que vamos levar o que? Tudo que fizemos para o Senhor. Amém? Com alegria se coloca de pé neste momento, nessa hora. Nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor, com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, aleluia. Vamos lá, os cooperadores vão estar aí passando nesse momento. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Amém, glória a Deus. Você que dizimou nessa noite, vem aqui à frente, quero orar por você nessa hora. Você que está dizimando, quero orar por você. Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado por cada dizimista, ofertante nesta obra, Senhor. Que o Senhor possa abrir as janelas dos céus. Que o Senhor possa, Pai, tocar, ó Pai, no trabalho dos irmãos. Que venham se abrir nas portas, os caminhos. Aqueles que são empreendedores, ó Pai. Que multiplique os clientes sobre a vida dele, ó Pai amado. Que eles colham, que eles semeiam tudo aquilo que eles têm, ó Pai. Aqui, Pai, semeado nesta obra. Que eles venham sendo tocados em nome do Senhor Jesus. E todos nós dizemos amém e glória a Deus. Aplaude ao Senhor. Amém, glória a Deus. Teremos o batismo aí final de outubro, viu, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Chegou sua hora, pro seu irmão aí, chegou sua hora. Ih, pastor, já sou batizado. Mas você não sabe a pessoa do seu lado, né? Se não é. Mas chegou sua hora, chegou a hora de morrer. Morrer para o mundo e nascer para Cristo, querido. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, abre lá em Atos. Atos, capítulo 27, no versículo 21. Glória a Deus. Mais fogo de Deus na sua vida. Quem der aleluia vai receber mais fogo de Deus. Glória a Deus. Vamos falar sobre o que precisamos. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por esse momento. Até aqui o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Ó Deus, nós sabemos que a Tua palavra, Pai, é rema, vem sobre as nossas vidas, que possamos sair daqui tocados, renovados, restaurados, em mais um domingo em Tua presença, em mais um momento em que estamos aqui Te adorando e Te exaltando, e que possamos prosseguir desta maneira até o fim de nossa jornada nesta terra, ó Deus. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, amados? Glória a Deus. Como é bom estar com os irmãos reunidos, não é? Então, irmãos, vamos lá. Nós estamos aqui perseverando, lutando, caminhando, dia após dia, semana após semana. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, não é? Que antes era Saulo e tem a vida transformada, como eu e você tivemos a nossa vida transformada por Jesus. O homem ao qual ele sai ali, não é, da sua cidade e vai pregar o evangelho, abrindo muitas igrejas. Assim como nós sabemos que nesta terra, não é, ao qual nós habitamos, existe um começo, um meio e um fim. Paulo está partindo para o fim da jornada dele nesta terra. Paulo está partindo para o cumprimento, não é, de tudo aquilo que o Senhor já havia liberado na vida dele. Entenda, eu e você, nós servimos a um Deus poderoso e santo. E nada acontece sem que Deus não saiba. Deus está no controle. Deus está no controle de toda a situação. Paulo, ele faz 3 viagens missionárias. E na terceira viagem missionária, ele vai parar em Jerusalém. Muitos alertaram ele: olha, não vai para Jerusalém, não vai para lá. Mas era um propósito de Deus ele ir. Ele foi sem medo, porque independentemente de onde nós estivermos ou o que tivermos que fazer, e é da vontade de Deus que nós viemos a fazer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ainda que não seja para mim, mas é para Deus. Somos servos do Senhor, amém? E os bons servos, ele cumpre a ordem daquele, não é, do nosso Senhor, ao qual nós servimos. Paulo, então, ele entra num debate em Jerusalém, e os judeus não estão muito felizes com ele, não. Os judeus acusam a ele de profanar o templo, de falar mal, de caluniar, de profanar o templo, porque Jesus vem pregando sobre quem? Sobre, né, Paulo, ele vem pregando sobre Jesus, e os judeus não aceitam. Por que mataram Jesus? Porque Jesus veio pregando o evangelho. Agora Paulo está pregando o evangelho. Paulo, então, ele foi colocado sobre custódia lá, não é, em Cesareia, que é próximo a Jerusalém. Paulo, ele perdeu 2 instâncias, ele foi acusado e condenado, uma em Jerusalém e a outra em Cesareia. Só que agora ele vai recorrer a César, e César está lá em Roma, o imperador, precisa ir para lá, vai recorrer para ele. Então Paulo vai entrar num navio só como um prisioneiro, e nessa viagem de Cesareia a Roma é um longo caminho, querido. Quem já viajou de barco aqui, de navio, pelo mar aí afora? Quem já andou de... Ninguém, mas você vai andar, viu? Você vai viajar de barco. Se você tem um estômago ruim, já vai preparado, viu? Não é? E Paulo, então, ele vai como um prisioneiro. Ele recorreu a César, ele perdeu 2 instâncias, uma em Jerusalém, outra em Cesareia, agora ele vai correr a César. E Paulo vai entrar numa embarcação romana, vai viajar. Nesse barco tem 276 pessoas, muitos prisioneiros, soldados romanos, e um comandante, né, um centurião que cuida de um soldado, está junto desse barco, e Paulo vai como prisioneiro nessa viagem para ser julgado lá em
em Roma, não é? E como eu disse, a distância é longa. Só que o homem e a mulher de Deus, que está em oração, que serve a Deus, Deus vai te instruir em tudo aquilo que você deve fazer. Deus vai te instruir em sonhos, Deus vai te instruir na palavra, Deus vai usar irmãos para te dar alguma direção, entende? De alguma maneira Deus vai falar contigo, meu amado. Então está indo Paulo, o homem de Deus, ao qual onde passava a sua sombra curava os enfermos. Está como um prisioneiro. Olha só, o homem de Deus agora como um prisioneiro acusado, fazendo a vontade de Deus. Então não pense você que só porque talvez a sua vida não está indo muito bem ou da maneira como você gostaria, que Deus não te ama. Como a pastora aqui disse, Deus ele te ama e continua te amando. Mas por que eu estou vivendo isso? Você talvez não entenda o que você está vivendo. Não, talvez você não precise entender, apenas viva e confie em Deus, meu amado. E lá vai Paulo então na embarcação. Atos capítulo 27, versículo 9. Atos 27, versículo 9, perdão. Atos capítulo 27, versículo 9. Diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também na nossa vida. Ali, não é, no meio dos homens, Paulo, ele já estava sabendo o que ia de acontecer naquela viagem. Era uma viagem segura. Era uma viagem ao qual ele está dizendo, olha, chamando a atenção daqueles homens, essa viagem é trabalhosa. Eles estavam em jejum, ninguém queria comer. Eles estavam com medo e Paulo já estava dizendo, olha, o barco vai ter dano, vai ter prejuízo, vai acabar com tudo aqui. Paulo, ele quer orientar, ele quer instruir. Mas eu te pergunto, quem quer ouvir a instrução desse barco? Ninguém. Ninguém está dando crédito para Paulo. Ninguém dá crédito do que ele está dizendo. O centurião ouve, mas entra no ouvido e sai pelo outro. Você já deu alguma instrução, alguma direção, um conselho para alguém? Entrou no ouvido e saiu pelo outro? E depois, esse conselho que foi dado, a pessoa não ouviu, e se tivesse ouvido, não teria passado por algumas coisas. Paulo está sendo orientado por Deus, pelo Espírito Santo. O navio está indo no meio do mar, um tufão vem, o mar está agitado, Michel, o céu está escurecido, a nuvem, tempestade, o barco está balançando, ondas gigantescas, quase todo mundo desesperado dentro do barco. Pensa, se fosse algum já ia pular na água, já ia morrer de vez, diga misericórdia. As coisas não estavam boas. Tempestade, barco balançando, todo mundo desesperado, soldados presos agora. Os presos precisam chegar em Roma. Nós estamos aqui, se o barco afundar, vai todo mundo. O que vai acontecer aqui, irmão? Você já viu uma situação como essa? Sua vida é um barco. Você está numa tempestade e o barco está balançando. Talvez sua vida financeira, sua vida, seu relacionamento, e as dívidas vêm, e a tempestade, a onda curvindo, e o barco roda de cabeça para baixo, vai rodando, e você, meu Deus! Seu Zé, muitos não aguentam, e infelizmente acabam tirando a própria vida. Mas o homem de Deus está ali. O homem de Deus está ali. Eles chegaram numa ilha chamada Creta. Eu coloquei um mapinha lá no grupo, lá para você acompanhar a viagem. Eles chegam numa ilha chamada Creta. O barco para. Só que Paulo instruía dizendo, olha, vamos ficar aqui em Creta, porque se nós sairmos daqui, a tempestade vai acabar com tudo. Ninguém deu atenção para ele. Ninguém ouviu. Eles iam trocar de navio. Paulo está dizendo, não troque de navio. Se trocar, permaneça aqui por enquanto, porque está vindo uma tempestade. Tem coisas, irmãos, que nós podemos evitar. Tem coisas que Deus já está dizendo. Você pode evitar esse tipo de tempestade na tua vida. Você pode evitar esse tipo de situação. Paulo está dizendo para eles, para o centurião, para o comandante do barco, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas eles querem chegar rápido em Roma.
E eles acabam indo. O comandante e o centurião ignoram o que Paulo está dizendo. Estavam muito tempo sem comer. O barco está sendo açoitado pelo mar. Aqueles homens estavam ali em Atos, capítulo 27, versículo 21. A Bíblia diz no versículo 21: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Ele mesmo acaba dizendo: olha, vocês não me atenderam. Vocês deixaram eu no vácuo, falando. Era possível evitar esta perca, este dano. Sabe, queridos, eu não estou aqui para dizer, olha, o pastor aí está dizendo, isso aconteceu comigo, mas quem não aconteceu isso? Que você poderia evitar algo e não evitou e aconteceu. Eu me lembro que, até mesmo, muito normalmente as mães falam: olha, não vai para tal lugar, não faça isso. Um amigo te dá um conselho, um amigo seu já te deu um conselho e você não ouviu e foi. Seus pais, uma direção, mas mesmo assim vai, por quê? Porque quer pagar para ver. Tem pessoas que já é mais velhas que nós, já quebrou pedra, já sabe, não é? O caminho que se você for por ali, você está enrolado. O que eu dizia quando mais novo, quando meus pais falavam: eu sei o que eu estou fazendo. Fala aí pro seu irmão do seu lado: você sabe o que você está fazendo? Tem certeza? Eu disse isso muitas vezes: eu sei o que eu estou fazendo. Para, que chatice. Arrebentei a cara muitas vezes por saber que eu achava que eu estava fazendo. Mas é para o nosso bem, querido. Um homem cheio do Espírito Santo estava num navio, ele poderia estar quietinho na dele ali, ou pensando: olha, esse barco aqui vai afundar, sabe o que eu vou fazer? Vou fugir, vou pular nesse mar aí, eu vou morrer do mesmo jeito, ou pulo, sai nadando, não é? Ou eu fico aqui na mão dos romanos. Mas Paulo, olha o coração do homem de Deus, está instruindo o povo: mantenham a calma. Deus está comigo aqui. Mantenham a calma. Paulo não estava pouco se importando. Ele queria cumprir o que Deus tinha na vida dele. Seja como prisioneiro, seja no mar, o barco quase afundando. Ele estava em paz vem do céu, a paz vem do Senhor, que excede todo entendimento. Você consegue entender isso, mano? Agora tem coisa ao nosso redor que tira a nossa paz. Isso não pode acontecer. Confia no Senhor, meu amado. Ele chega em todos e diz: porém é necessário que nós vamos nos dar em uma ilha. E Deus falou para ele: Paulo, olha, é necessário que você compareça a César. Apareceu um anjo em sonho para Paulo, e Paulo sabia que ele ia chegar em Roma. De que maneira? Um barco afundando, com problemas, mas ele ia chegar em Roma, porque Deus está no controle. É necessário chegar nessa ilha. E nós podemos então aprender muita coisa baseado nessa passagem. Eles estão praticamente na metade do caminho. Eles chegam numa ilha chamada então Malta. O barco arrebentou. Eles pularam na água. E cumprindo a palavra de Deus, o Senhor falou: quem estiver contigo, Paulo, não vai morrer. Todos irão se salvar. Mas é necessário que você se dê numa ilha. O barco se arrebentou. Eles pularam na água, se agarraram lá nos destroços e foram nadando e pararam todos numa ilha. E Deus está cumprindo a promessa dele mesmo em meio a toda a situação. Você crê que Deus vai cumprir a promessa na sua vida, mesmo em meio a toda a situação parecendo impossível? Paulo chega numa ilha chamada Malta. Pouco importa para ele, ele quer ver os propósitos de Deus.
E a Bíblia vai nos dizer em Atos, capítulo 28, versículo 1. Atos, capítulo 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhes a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Servindo a Deus, as coisas já andavam boas, e dá para piorar, né? Você tá aí, as pessoas vão dizer para você: puxa vida, você não está indo para a igreja? Mas olha o que está acontecendo na sua vida. Só pancada, só coisa ruim, só... Mas Paulo é servo de Deus. Você não entende. Você não precisa entender, como eu disse. Você precisa seguir e confiar em Deus. Nós sempre dizemos: eu preciso estar debaixo da vontade de Deus, debaixo do propósito de Deus. E estar debaixo do propósito de Deus, muitas vezes, é parar numa ilha e ser mordido por uma serpente ainda. É estar no barco e afundar. É estar preso em Roma, no calabouço. É ser chicoteado, é ser blasfemado, apedrejado. É servir a Deus. E Paulo, passando por tudo isso, ele quer seguir o que Deus tem para ele. Então ele chega numa cidade, numa ilha chamada Malta, que fazia parte da província de Roma. Parar no lugar onde Roma dominava. Então Roma dominava boa parte ali dos territórios. Então era de Roma. Então os romanos chegavam, os soldados já eram deles. Então eles não tinham que temer. Não tinha que guerrear e lutar contra ninguém. Chegaram na ilha, então, e lá deram de cara com quem? Com os bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram homens, pessoas que não falavam a língua grega. Porque quem falava a língua grega era tido como uma pessoa civilizada. Vamos dizer assim, é como se quem fala português é civilizado. Quem fala americano não é. Quem fala português é civilizado. Quem fala espanhol não é. Consegue entender? Então, eles não falavam grego. Eram tidos como bárbaros. Só que eles foram bem recebidos. A chuva caía, estava frio. Imagina esses dias o frio que estava. E chovendo ainda. E eles saíram do mar, todos molhados. E aí, vamos fazer o que aqui? Vamos fazer uma fogueira. Tem graveto, tem madeira, vamos fazer uma fogueira, encosta os 276 aqui. Os soldados ali estavam com os prisioneiros, não é? E foram acender uma fogueira e lá vai Paulo, não é? Ajudar. E logo uma serpente vem e encrava ali na mão dele, liberando o veneno. Os moradores disseram: esse homem é assassino. O mar, ele se salvou do mar, mas agora a serpente veio. E aí você não entende muitas coisas. Aí você está dizendo: agora vai dar certo. Vai dar certo, Luiz. Vai dar certo. Leva uma rasteira. Foi levar um graveto para pôr fogo lá, acendeu o fogo mais e mais. Veio logo uma serpente. Tava sendo visto como alguém que estava azarado. Nós não cremos nisso, em azar. Nós somos abençoados por Deus. Às vezes as pessoas até, quando viu isso acontecendo, falou: se afasta desse homem aí. Se afasta desse homem aí. Se estiver perto desse homem, vai sobrar para você. Não é? Você vê o irmão todo, né? E paga dívida, e vem mais dívida. E quando ele acha que está saindo daquela dívida, parece mais problema, situações adversas.
tá um caos na família, tá um caos no trabalho, tá, sabe? Ainda vem uma serpente para querer me matar, libera soltando veneno agora. O que acontece? As pessoas não vão entender. Mas eu e você precisamos entender. Nós estamos debaixo da vontade de Deus realmente, ao ponto de uma víbora vir me morder e eu ficar em paz ainda? Ao ponto de ver tudo se acabando na minha frente e eu continuar em paz, orando, indo para a igreja e sorrindo e louvando a Deus, querido? Quem entendeu a graça e misericórdia de Deus, ele vai fazer isso porque ele confia num Deus poderoso. A serpente aqui tipifica, não é? Para quem? Para o diabo, para Satanás. O diabo, nós vemos que no jardim do Éden, o diabo veio como uma serpente. Em Apocalipse vai dizer que o diabo virá como um dragão. Mas justamente a serpente veio morder Paulo. Agora a pergunta é, quando Paulo diz, é necessário que eu vomitar numa ilha, o que ele foi fazer nessa ilha? E você se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Já estou cheio de problema, ainda vim parar aqui. Isso não tem nada a ver comigo, era para mim ir para Roma, parei no meio do caminho, estou nessa ilha. Você está lá no seu trabalho, você está no ônibus, você está num trânsito, você está no trem. Seja onde você estiver, há pessoas ali. Você está ali por um propósito, por algo da parte de Deus. Você não sabe ainda, mas Deus vai te mostrar que tem pessoas ali que precisam ouvir da parte do Senhor, que tem pessoas ali que precisam de oração, que tem pessoas do seu lado que estão pensando em se matar e você não sabe, e Deus te coloca ali. Então não reclame, não murmure, foi Deus que te colocou. Quando você reclama e murmura, você está reclamando e murmurando para Deus. Forte isso, não? Eu podia estar num emprego melhor aí, né? Podia, continua orando que Deus abre as portas. Mas enquanto não está, cumpre o seu papel e a promessa de Deus na sua vida ali. Você não está ali em vão. Você não está ali a passeio. Então, onde Deus te envia não é por acaso não, querido. Deus te envia por um propósito, por uma causa. Aquela serpente estava ali naquela ilha, com certeza, né, os moradores, os bárbaros que estavam ali, conheciam aquele tipo de serpente. Sabia que ela era mortal, uma picada, né, dela era fatal, liberava o veneno, não é? E acabou. Muita gente, entenda você, ao invés de torcer por você, vai querer ver a sua derrota. Por quê, pastor? Atos 28, capítulo 28, versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto. De repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam-se ele um Deus. Ele foi mordido. Os soldados, os presos, os bárbaros conhecedores dessa víbora já ficaram de longe observando, né? É tipo de pessoa que quer ver a tragédia dos outros, ainda senta e estoura uma pipoquinha e vai comendo, né? É igual aqueles que vai no Facebook, a pessoa coloca tudo no Facebook lá, né? Só quer ver a tragédia dos outros, né? As coisas ruins dos outros, e vai comendo uma pipoquinha assim, só observando. Olha lá! Só estavam esperando Paulo cair duro no chão, que inchasse, né, e cair morto de repente. Foi picado por uma serpente, como eu disse, uma víbora. Estavam esperando a queda dele. Estavam esperando que ele chegasse a óbito. Achavam que ele estava andando com alguma praga na vida dele, porque ele do mar se escapou e agora a víbora vem e morde. Achavam que ele é um tipo de assassino. Vão achar tudo de você, querido. Mas você sabe quem você é e a sua identidade em Cristo Jesus. Ele não deu atenção para ninguém. E muitos, de vez de te ajudar, vai te empurrar ainda. Vai para lá, sai daí de perto de mim. Eles ficaram observando, ficaram assistindo. Tem gente apostando que você vai fracassar, mano.
Tem gente apostando que não vai dar certo esse seu trabalho, esse empreendimento, essa obra que você está fazendo. Tem gente que você quer ver você fora da igreja, que já contou os dias para ver você fora da igreja, que o teu casamento não vai dar certo, que a tua família não é isso e aquilo. Vão pensar tudo isso de você. E você? O que você pensa? Não importa o que os outros pensam, mas sim o que você sabe sobre o nosso Deus. Tem gente achando que você não vai chegar no seu destino, mano. Tem gente achando que você não vai suportar. Tem gente achando muitas e muitas coisas, mas achar é uma coisa, ter certeza é outra. E nós temos certeza de quem nós servimos. Paulo sabia que ele ia para Roma, ele ia chegar lá. Nem que fosse sem um braço, sem uma perna, mas ele ia chegar em Roma. Eu não sei como você vai chegar na promessa de Deus na tua vida. Nem que seja se arrastando. Mas você vai chegar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu amado. A serpente quer acabar com o trabalho. A serpente quer fechar a igreja. A serpente não está feliz comigo e nem com você. Ela quer parar os seus projetos. E ela não vai perseguir qualquer um. Ela persegue aqueles que caminham para o propósito, amado. Quando você for determinado e se tomar posse daquilo que Deus tem na sua vida, você pode ter certeza, você vai ter luta, irmão. Você vai ter batalha. A serpente vai se levantar porque ela não quer ver você avançando. Paulo sabia de tudo isso. E o mais surpreendente, tanta gente nesse planeta Terra, e você acha, olha, isso só acontece comigo. Isso só acontece comigo. 276 recém-chegados, marinheiros, prisioneiros. Ele podia até se perguntar, mas por que eu? Por que a serpente veio logo em mim? O diabo tentou matar o Paulo pela tempestade, ele não conseguiu. Tentou matar Paulo lá no mar, quando o barco destroçou, não conseguiu. Mas agora, a própria serpente vai até ele, para tentar pará-lo e destruí-lo. Atos capítulo 27, no versículo 41. E até os soldados iam matá-los. Mas a Bíblia nos diz, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazê-lo e ordenou que os soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. A tempestade tentou matar, os soldados queriam matar, e então se jogaram no mar. Chegando na ilha, somente Paulo foi tentado então ali a serpente derrubar ele. Mas você percebe que sempre há um escape, sempre Deus mostra uma saída. Sempre há uma luz no fundo do túnel. Sempre há alguém que está intercedendo pela sua vida. Ali um centurião observou e salvou a Paulo. Porque o que Deus determinou ia acontecer. Ele ia para Roma, ia chegar em Roma. Então não tem jeito, querido. Nós estamos envolvidos aqui numa obra, não é, do Senhor, numa obra espiritual, ao qual o diabo não é o nosso inimigo, anda ao nosso derredor, como um leão rugindo, pronto para nos devorar e tentar destruir as nossas vidas, mas Deus nos protege em todos os instantes, em todos os momentos. Mas ele não vai perder a oportunidade, ele quer te parar, ele quer causar contenda, ele vai fazer de toda forma e toda maneira. Você vê que Paulo, antes de chegar lá onde ele deveria ir, olha o que está acontecendo. Só problema. Nós temos os projetos aqui, por quê? Porque nós queremos avançar e que o diabo e as obras malignas caiam por terra.
Já que nada resolveu, o diabo mesmo diz, eu mesmo vou lá resolver isso, eu mesmo vou matar ele. Eu mesmo vou dar um jeito na vida dele. Então nós estamos numa reunião aqui, num culto, não é? E você acha que o diabo de longe ele não está observando, não está vendo? Com certeza está, querido. Ele sabe, não é? Se nós nos levantarmos aqui, cada vez mais em oração, ele vai ter que recuar. E você está orando pela sua família, você está orando pela porta de emprego, você está orando por coisas, não é? Que talvez o diabo está resistindo, mas Deus já prometeu, essa resistência vai cair por terra em nome de Jesus. Então não temas. Não temas, porque o Senhor nos deu autoridade para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões, como está em Lucas 10:19, para vencer todo o poder do mal. Jesus nos deu esta autoridade. Quantos querem desbancar aqui a serpente? Qual seria a sua reação se fosse você? Você já é um prisioneiro. Você já ficou 2 anos lá, não é? Em Cesareia, preso por pregar o evangelho. E agora você vai lá para Roma, acontece tudo isso. Talvez algum já estava caído no chão duro, já morri agora. Fui picado pela serpente. Já se entrega de vez. Irmãos, nós não podemos nos entregar. Irmãos, não baixa a sua cabeça. Irmãos, não se renda. Apanhou, aconteceu algo que você não está gostando, problemas, situações, levanta a cabeça e prossegue. Prossegue. É difícil, pastor? Sim, é difícil, mas prossegue, porque a bênção está lá na frente, amado. Nós estamos aqui para perseverar. Agora, se eu quero desbancar a serpente, eu tenho que entender algo. Eu não posso deixar o fogo apagar. O fogo apagar. Talvez esse frio aí, logo logo você vai ter uma lareira lá na sua casa, né? Lareirinha, né, Daniel? Uma lareirinha, umas madeiras lá, né? Deita lá, vai aquecer toda a casa. Mas você precisa estar abastecendo, né? Para o fogo continuar. A serpente vivia naquela ilha. Era a casa dela. Era o lar dela. O território dela. A serpente deitava e rolava. Talvez chegava ali, alguns visitantes, ela já atacava. Os moradores conheciam e sabiam e temiam. Paulo chegou ali para resolver o problema, amado. Você, quando chega em um lugar, não é para dar problema, não. É para resolver os problemas. Ou você chega lá e dá problema? Você está dando problema, você precisa avaliar como está a sua vida. Porque nós somos bênção, não problema, né? Paulo chega ali para resolver problema. Depois você vai lendo aí o restante, que você vai ver que na ilha as pessoas estavam doentes. Estavam doentes. Uma febre que atacava. O povo estava doente, o povo estava passando mal. Mas não vem ao caso no momento, porque ele vai orar por todos, todos serão curados. Mas o problema que nós vamos resolver aqui, e que talvez está atrapalhando a sua vida, algo que está te travando, a serpente que tem se levantado, o problema para ser resolvido, entenda você, amado, é colocando lenha na fogueira. É acendendo o fogo do Espírito Santo na sua vida. É buscando. E novamente, 276 pessoas. É bastante gente, não? 276 pessoas. E só um que viu o fogo que estava se apagando foi pegar o graveto para acender mais o fogo. Para que todos ali sentissem então o calor e o frio por um momento fosse embora. Você percebe se o fogo de Deus na sua vida está se apagando? Ele foi fazer a parte dele, acabou sendo picado pela serpente. Você e eu precisamos fazer a nossa parte. E por fazer a nossa parte, nós poderemos ser atacados. Porque o diabo não quer que você seja cheio do Espírito Santo. O diabo não quer que você ore, não quer que você venha para um culto, não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer que você faça nada que envolve a Deus.
Ele quer que você se esfrie e morra espiritualmente. Mas nós sabemos que a serpente será desbancada. Além de Paulo, não é, colocar ali o graveto para pegar fogo mesmo, ele chacoalha a serpente no meio do fogo e ali não é, as pessoas esperam que aconteça algo, não acontece porque Deus é por ele. Assim é as nossas vidas. Alguém está esperando algo acontecer na sua vida, o que vai acontecer é a glória de Deus, é você cheio do Espírito Santo, é pessoas esperando você chorar, desanimar, eu me entrego aqui, eu não aguento mais, não, é você vai sair da igreja orando em línguas, glorificando a Deus e orando, as pessoas não vão entender, mas você sabe que você está cheio de Deus. Paulo só estava preocupado com uma coisa: em colocar lenha na fogueira, querido. Qual que é a sua e a minha preocupação, amado? Talvez a preocupação de alguns é: o que eu vou comer depois do culto? Hein? Diga misericórdia. Alguns aqui já estão pensando na segunda-feira. Poxa vida, eu vou ter que trabalhar. Que desânimo. Amanhã já é dia 19, nem dia 20, tem que pagar a conta. Ih, pastor, nem trabalho eu tenho, como que eu vou pagar a conta? Estão pensando qual pijama vai usar, né, Luiz? Que você estivesse numa ilha, chovendo, frio. Um monte de homem lá, um soldado preso, prisioneiro. Você já está preocupado em colocar graveto no fogo? Aqui nós fazemos uma analogia. O que é uma analogia? É uma comparação. Às vezes estamos preocupados com tantas e tantas coisas e acabamos deixando de lado a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida de buscar, a nossa vida de orar. Acabamos deixando de lado. É para pôr o graveto, amado, é para pôr madeira, é para tacar fogo, é para incendiar a tua vida em oração. Se der para vir, vem para o culto, vem orar, vem buscar. Mantenha o fogo do Espírito Santo aceso na tua vida. O diabo não quer ver o seu fogo alto. Uma vez eu vi um rapaz orando. Eu vi duas situações, né? Só citar duas, nós já passamos algumas experiências. Primeiro, uma moça foi orar em outra. Aí a moça colocou a mão na cabeça. De vez a pessoa que ela estava orando, não é? Reagir, aconteceu alguma coisa ali. Ela que ficou opressa. Ela que caiu no chão, não é? Cheia de opressão, porque estava com a vida bagunçada. Em outra situação, um rapaz foi orar. E em quem ele estava orando, a pessoa ficou possessa mesmo, de demônio. E ele orando, e a pessoa manifestou, e o diabo começou a dar risada da cara dele. Começou a rir, a rir. Sabe o que o diabo falava para ele? E o fogo está abaixo, zombando. O fogo está abaixo, ora mais. Que isso, gente? Ora mais, o fogo está abaixo. Você consegue entender essa questão do fogo? Da presença de Deus na tua vida? O fogo está abaixo. Como que está o fogo de Deus na tua vida? O que Paulo foi fazer naquela ilha? Ele foi ali levar o nome do Senhor. Ele foi ali mostrar quem é o Deus que ele serve. Ele foi ali acabar com as obras de Satanás. Ele mesmo zelou para que o fogo não se apagasse. Ele diz ao seu filho Timóteo o seguinte: olha, Timóteo, não deixe o fogo se apagar dentro de você. O fogo do Espírito Santo. A chama que faz você sair da tua casa e vir aqui toda semana, orar, buscar a Deus, interceder na sua casa, os louvores que você ouve. Essa presença que nos impulsiona, sabe, querido? Talvez, né, tem dias que são difíceis realmente, eu estava pensando isso agora de tarde. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir?
Quem nunca pensou, puxa vida, mas se você parar e pensar, você vai para onde se sair da presença de Deus? Vou voltar a viver o que eu vivia antes, no passado, das coisas ruins, vou voltar a beber, vou voltar a fazer as coisas que agradavam a minha carne, agradavam o meu corpo, vou voltar a fazer isso. Um Senhor, meu amado, aleluia. Servir a Deus é isso, é resistência, é perseverança. Mas para isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Para isso eu preciso estar em oração. Muitos vão se desviando, não é? E muitos vão voltando, muitos vão indo, não é? Mas eu sempre digo, olha, não, é melhor você, muitas das vezes, começar mal, mas terminar bem. Termina bem sua caminhada. Eu estava pensando até num tema aqui, de uma campanha. Qual é o tema, pastor? Não deixe o fogo apagar dentro de você. Se tivesse aqui um medidor, qual seria o tamanho do fogo? Talvez alguns aqui estavam igual petroquímica, Capoava, né? Quando acende o fogo lá, que clareia tudo. Tá assim na sua vida, não? Ou só tá um fósforo? Diga misericórdia. Fósforo tem que ter chama acesa. Tem muitos irmãos aqui que passaram por muitos encontros, momentos de libertação, enchimentos do Espírito, mover de Deus. Não deixe isso morrer na tua vida não, meu irmão. Para finalizar, será que tem serpente na ilha? Que ilha, pastor? Você tem uma ilha. E que ilha é essa? Sua vida, sua casa, sua família. Será que tem serpente tentando te paralisar? Talvez te injetou já o veneno. E que reação você vai ter? Mesmo envenenado, mesmo cheio de problema. Esse homem aqui, ele é extraordinário, porque você vê ele na situação que se encontra, ainda quer ajudar os outros, quer pôr fogo lenha na fogueira, e ainda vai orar pela ilha toda lá, porque o pessoal está doente. Sabe o que significa isso? Que nada mais importa para ele a não ser a servir ao Senhor. Enquanto alguma coisa se importar para você nessa terra, que te faça perder o foco em Deus, talvez você não vai romper muito mais. Não estou dizendo que você vai desfazer de familiares, não é nada disso. É realmente um amor por Deus de nada mais importa. Qual é o seu problema aí que você tem vivido? Isso vai te derrubar? E o veneno da serpente, quando eu digo que foi injetado muitas das vezes em nós, são palavras liberadas por pessoas, são acusações. E aquilo pode te afetar se você não guardar o teu coração, amado. Porque o seu coração precisa estar blindado em Deus. Você vai deixar a serpente bagunçar a sua ilha? Será que temos carregadores de graveto aqui nessa noite para pôr lenha na fogueira? Pastor, não vou pôr graveto não, vou pôr logo tronco de árvore. Vou pôr logo uma árvore inteira aqui, que eu quero ver o fogo pegando aqui. Tem alguém pentecostal aqui nessa noite, irmão? O reteté? É noite de colocar lenha na fogueira, meu amado. É noite de carregar os gravetos. Já vai afiando o seu machado para cortar as madeiras. Porque a sua vida espiritual e a minha vida espiritual precisa estar incendiada na presença de Deus. Vamos botar lenha na fogueira. Quantos já foram em fogueiras aqui? Você já colocou lenha lá ou não?
Na última fogueira aqui, os irmãos colocou logo um painel aqui da igreja, subiu um fogo que, né, seu Zé? Até suou. Quando você for orar por alguém, essa pessoa vai até suar. Vai ser liberta. Vai ser tocada. O fogo de Deus liberta. O fogo de Deus te cura. O fogo de Deus te leva a níveis maiores. Pergunta pro seu irmão, tem lenha aí, meu irmão? Tem lenha aí? Tem fogo aí ou só um palito de dente? Hein, Renan? Tem lenha aí ou não? Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aplaude ao Senhor.